em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, esteja no seu escritório, esteja no carro, esteja onde agora você estiver ouvindo, assistindo essa palavra do Senhor. Eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei nesse capítulo dessa carta. Mas daqui a pouco eu te falo o que me levou a pregar nesse texto nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus abençoe sua palavra no nosso coração nessa noite. Estas são as derradeiras palavras, e se fôssemos dividir a carta em parágrafos, considerando os versículos, só nos restam mais 15 versículos ou 15 parágrafos de tudo que esse nobre apóstolo deixou no legado da igreja cristã.
Possivelmente está numa situação extremamente debilitada e alguns afirmam que não é ele o próprio escritor da carta, mas ele a está enviando na forma de um ditado manuscrito por outra pessoa, porque acredita-se estar profundamente doente. Já na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 11, ele diz assim: vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Alguns afirmam que ele estava dizendo aquilo não só pelo impacto do que ele estava escrevendo, mas também realmente pela grafia de como estava escrevendo, e essas grandes letras, segundo alguns autores, apontam para uma necessidade de aumentar o manuscrito, porque ele tinha um grave problema na visão que já não lhe permitia enxergar com tanta facilidade. Esse homem não está num pedaço de terra ou pescando de um pier cuidadosamente construído no lago particular do seu sítio, e muito menos usufruindo da sua aposentadoria ministerial. É provável que isso tenha acontecido por volta do ano 43, e se nós formos concluir algumas coisas, nós veremos que o apóstolo está mais ou menos com 25 anos de ministério apostólico na pregação e no ensino da doutrina do Evangelho de Jesus. 25 anos de ministério, se levarmos em conta os 14 anos esquecido, e alguns dizem sob preparo, aguardando para entrar no ministério lá em Tarso, depois da sua conversão, e levando em conta ainda o seu tempo de sinédrio, ele já tem tempo suficiente de serviço para a sua aposentadoria. Gálatas 2:1 nos confirma que ele fica 14 anos depois da sua conversão em Tarso. O apóstolo Paulo está, como tudo indica e aponta, com 67 anos de idade. Se fosse pelas leis brasileiras, ele estaria aposentado por tempo e por idade, ou seja, ele teria o casamento perfeito das leis para usufruir da sua aposentadoria. Esse homem estava com 28 anos quando caiu do cavalo no seu encontro com Jesus, e são 39 anos daquele dia da queda no cavalo até sua última escrita naquela prisão em Roma. Ao contrário de muitos que se interessam pelo ministério, ele não está usufruindo de fama, ele não está gozando de grande popularidade, está esquecido num calabouço de uma prisão romana, abandonado pelos seus declarados amigos ou companheiros. 2 Timóteo 4:10, ele é taxativo em dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Esse desamparo pode ter sido desde companheirismo até sustento. Os que não desampararam, os que não abandonaram, o perseguiram, como ele diz em 2 Timóteo 4,14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Tudo indica que Alexandre era de dentro da igreja, e por ser um latoeiro, um ferreiro das ligas leves, do latão, do bronze, do cobre, exercera grande influência, e alguns chegam a dizer que ele participou da emboscada que o levou a essa prisão em Roma.
Em suma, esse nobre apóstolo, esse homem dedicado ao ministério, está pobre e em extremo sofrimento, a ponto de registrar no capítulo 4 dessa carta, no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. É um sinal que está passando frio na prisão. Sabemos que o alimento era dado pelos familiares, senão ficava restrito às reduzidas, controladas, a alimentação do presídio. Um homem debaixo de solidão, um homem debaixo de abandono, de perseguição, de ingratidão, de privações. Aos olhos das pessoas e do nosso tempo contemporâneo, sob as observações e julgamentos do mundo, esse é um homem fracassado. Ou esse é um homem frustrado. Mas o texto nos diz outra coisa. Está sendo escrito na história da humanidade como a grande expressão de vitória na caminhada e no sucesso do ministério cristão, daquele que para alguns é o maior de todos os apóstolos. Soa como um brado, um grito de torcida. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Tive o privilégio de ver o autor de um dos melhores livros sobre o ministério do apóstolo Paulo expor a sua obra numa conferência de pastores, reverendo Hernandes Dias Lopes. E me recordo que, falando sobre esse homem, ele dizia desta carta. Ele disse: são as últimas palavras e o ápice do legado de um gigante da igreja na era cristã, o maior bandeirante do cristianismo, o grande apóstolo, e que mesmo morto ainda fala, inspira milhões de pessoas todos os dias a viver para a glória de Deus. Se retrocedermos um pouco na história dele, lá no verso 9, no episódio da queda do cavalo, nos versos 10 e 15, nós leremos: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. A depender da vontade humana e de um discipulador e de um homem com intimidade espiritual a ponto de Deus falar com ele e dizer que ele está na visão da resposta da oração desse homem, a depender disso, nem para o ministério o apóstolo Paulo teria entrado. Mas, mesmo tendo obedecido então a Deus, Ananias indo àquela casa e orado, e o que Deus dissera que ele vira em visão acontece, então, ou seja, mesmo pela oração de Ananias, aquele homem sendo confirmado por Deus, e aquele homem sendo batizado, conforme diz os versos 17 e 18, e Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio
do Espírito Santo, e logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Chamado de irmão, batizado. Mas a aceitação posterior, digamos assim, não foi confortável, a depender do companheirismo da igreja. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Batizado, confirmado, mas quando apresentado, não foi bem recebido. Perigos de morte foram os vários, castigos incontáveis, prisões, ataques, surras, ação direta do inimigo, como aquela serpente que pendurou no seu braço, rejeição, abandono da própria igreja, como ele disse que no seu primeiro julgamento a igreja fizera, fome, carestia. Estas coisas, ao invés de lhe renderem algumas palavras de reclame, de desânimo, de murmuração, foram de inspiração. Primeiro, para prosseguir, conforme Filipenses 4,11, ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar contente com qualquer situação. As que não serviram de motivação para prosseguir, serviram de motivações para compor adoração ao Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrando que essa carta está sendo escrita para um jovem pastor que, diante das dificuldades enfrentadas no ministério na cidade de Éfeso, está decidido a deixar o ministério. Mas esse apóstolo, assim como o patriarca Abraão, que armou a sua tenda e desarmou várias vezes em obediência à missão ordenada por Deus, ele está dizendo, através do seu fim anunciado, que a morte é para o salvo em Cristo Jesus. A última vez que o acampamento é desarmado. Porque se empreenderá a última viagem. Que viagem é essa, pregador? Aqui ele dissera em Filipenses 3, de 20 a 21. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele está deixando claro que a sua jornada é transitória e temporária. Ele está consciente do seu papel de peregrino e de forasteiro. Papéis esse que o outro apóstolo Pedro nos dá o seguinte alerta na primeira carta, no capítulo 2, nos versos de 11 a 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, os desejos, as solicitações da carne, porque elas combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Uma nota importante, então, é que talvez esse texto explique porque muitas jornadas que também sofreram suas intercorrências
talvez não no nível das que o apóstolo Paulo sofreu, mas sofreu as suas dificuldades, as suas perseguições, as suas emboscadas, a sua sorte de obstáculos. Mas a semelhança do valoroso apóstolo, eles não podem encerrar com tamanho brado de vitória. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E por que, pregador? Porque abriram mão do bom combate. Se renderam a outras guerras, almejando por puro desejo carnal e sucumbidos em derrotas anunciadas. Carreiras que outrora apontavam para um futuro brilhante, afinal de contas foram alicerçadas em decisões, promessas e algumas até em juramentos, como casamentos, como profissões, que no ato da entrega do seu famoso canudo é feito um juramento com a mão repousada sobre o coração. Como casais que um dia fizeram o seu compromisso perante o altar do Senhor, mas simplesmente fracassaram. Todavia, ainda em vida, esse apóstolo nos deixa uma orientação preciosa. Vamos entender então agora os versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Cristo é crer nas promessas que Ele fez e viver na inteireza da fé no que a sua palavra promete. E ele deixa claro que isso não é uma exclusividade dele por ter engajado no serviço apostólico. É para todos, não somente a mim, mas também a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. A vida desse homem foi vivida literalmente pelo real significado cristão. Lhe conferiu frutos para a eternidade. E como não dizer que mesmo depois de morto, ele ainda inspira multidões a professarem e a ensinar o que ele declarou em Filipenses 1, 20 e 21. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo, eu estou recebendo o prêmio. Por isso que ele diz lá, nas últimas palavras na carta, a imarcessível coroa da glória. Qual é a sua decisão hoje? Muitos estão iludidos e se envolvem numa guerra que não é o bom combate. Se envolvem na guerra do ter, do conquistar. E a cada dia se afastam mais do bom combate. Consequentemente, estão perdendo famílias, estão perdendo sua dignidade e, consequentemente, estão comprometendo a sua carreira e a sua caminhada. E, por fim, e tragédia consumada, apostatando da fé. Não, pastor, a partir do momento que a pessoa decide a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer, ainda que ele diga que tem a fé e crê, ele já apostatou dela. A fé não é um discurso. A fé é a existência e a manifestação de frutos práticos condizentes com o que a palavra do Senhor diz. Há um cântico muito conhecido na igreja. E quando eu leio Apocalipse 3,17, isso fica bem evidente. Como dizes,
rico sou e estou enriquecido e de nada tenho. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É a história de uma igreja. Essa carta foi escrita por uma igreja, Laodiceia. Os alvos dessa igreja e, consequentemente, dos seus membros eram serem ricos, a ponto de se enriquecerem para dizer no seu vanglorioso discurso: estou rico, não tenho falta de nada. Mas Jesus está dizendo que quem caminha nessa carreira, na realidade, é um desgraçado, não tem a graça do Senhor. É um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu. Essa é a história da igreja que fechou a porta para o Senhor Jesus. É a essa igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Entende o fracasso? Há muitos se enriquecendo, há muitos dizendo que não tem falta de nada, mas há muito tempo já fecharam a porta para Jesus. E eu disse do cântico, e o cântico que me faz pensar muito nesse texto é aquele hino que diz: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele derrama a sua misericórdia em meu favor, em seu favor, não importa em que condição você estava, ele encontrou um pobre pecador. Eu pergunto para você mais uma vez nessa noite: qual é a sua decisão? Vai desistir? Você está talvez na guerra errada, usando as armas erradas, lutando pelas coisas erradas. Venha nessa noite para o bom combate, porque através do bom combate você salvará a sua família, você completará a carreira, você guardará a sua fé e você salvará a sua vida. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Talvez você precise dizer nessa noite: Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz nessa noite que o apóstolo Paulo não podia ver, mas quando Ananias orou por ele, foram como escamas caindo dos seus olhos e ele voltou a ver. Eu não estou cego fisicamente nessa noite, mas talvez, Deus, eu não tenha visto o ministério, a obra, as coisas e o chamado do Senhor tão perto de mim. Por isso, nessa noite, assim como o Senhor libertou a visão do apóstolo Paulo pela oração de Ananias, liberta-me, Senhor Deus, também nessa noite pela oração do pregador. Abre a minha visão, abre o meu entendimento, tira as escamas, para que eu também possa combater o bom combate, para que eu também possa completar a carreira e para que eu possa guardar a fé em tudo, para que eu possa entrar pelas portas da Jerusalém celestial também. Eu me arrependo dos meus pecados nessa noite. Eu confesso que toda a minha riqueza, tudo que eu preciso é do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E assim como o Senhor mudou a história de Paulo quando se encontrou com ele naquele dia, eu quero pedir que nessa noite o Senhor venha ao meu encontro, o meu coração, a minha alma, e mude a minha história nessa noite. Assim eu oro com esse pregador. Escreve meu nome no livro da vida, conta-me entre os salvos. É no nome de Jesus que eu estou orando. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. E por que você escreveu essa mensagem nessa noite, pastor? Um jovem que sempre está na porta da minha casa todo sábado. E que eu descobri que é um crente. Esse sábado agora ele bateu no portão da minha casa e ele disse: pastor, e não me pediu comida. Mais tarde ele disse para mim que não tinha comida, e mais tarde ele disse para mim que queria tomar um banho no posto de combustível, e eu sempre pago o banho dele no posto de combustível aqui perto. Mas ele disse: eu vim aqui, pastor, porque há muitos anos, quando eu me converti e batizei uma pessoa da igreja, ele disse assim, não foi aquelas revelações, não, a pessoa orando comigo com muita tranquilidade me disse: você tem chamado para o ministério pastoral. E ele disse: eu estou resistindo até hoje, pastor,
E Deus ainda está sendo tolerante comigo, está me convidando no amor. E se eu não for pelo amor, eu vou pela dor, né, pastor? Eu disse, se Deus está falando com você, vá para o ministério. E eu oro a Deus para que o Cláudio volte para a igreja e vá para o ministério. E eu oro a Deus para que você também responda ao chamado nessa noite. Recebe a bênção. Tenha uma semana abençoada, de vitória. E que a palavra do Senhor fale e continue falando no seu coração nessa noite. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, que reuniu dessa forma, e com a igreja do Senhor, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Uma noite abençoada, semana de bênção e de vitórias, em nome de Jesus.